Então vamos falar hoje sobre a diferença entre psicose e loucura. Vamos começar dizendo que a loucura é uma condição não eliminável da experiência humana. Ou toda vez que a gente quer eliminar isso, que a gente quer dizer assim, olha, existe o homem em estado normal. E daí ele tem desvios, ele tem momentos, ele tem coisas que o tiram de caminho. E daí ele vira um louco. Toda vez que a gente caminha por essa estratégia, a gente acaba assim diminuindo o homem, o ser humano, e também incorrendo em equívocos quanto ao que vem a ser uma psicopatologia. No seu trabalho, que é ponto de partida para essa discussão, Michel Foucault chama de História da Loucura, ele faz uma apreciação muito interessante. Ele diz assim, na antiguidade, a loucura era uma experiência quase divina. O louco era um personagem errante, que funcionava como uma espécie de jornalista, trazendo notícias de outros mundos, que podia ser, sim, a cidade vizinha, mas podia ser, assim, outros mundos transcendentais. E que a palavra, então, do louco tinha uma repercussão social, ele tinha uma função que talvez os antropólogos aproximem com a função do xamã nas sociedades ameríndias, nas sociedades indígenas. Ou seja, uma função que ao mesmo tempo temida e de comunicação, de diplomacia, relação entre culturas. Por isso, ele era considerado, então, um sujeito de uma experiência trágica. Aconteceu uma coisa, assim, enigmática com ele, mas ele é um sujeito. O que acontece com a modernidade, a partir do século XVII, é que o louco perde essa condição na medida mesma que nós passamos a definir o humano como o racional. É só aí que a loucura recebe esse signo da irracionalidade, da desrazão, e o louco é encarcerado, silenciado, tornado então invisível. Por quê? Porque ele nos ofende naquilo que nós nos constituímos, iguais diante da lei. Por quê? Porque temos todos razão. Todos? Não, tem uma exceção. São os loucos e essa exceção já estava lá no Descartes. Uma segunda exceção que é nosso estado de sonho. Quando a gente está sonhando, a gente não está no uso pleno da nossa faculdade mental e, portanto, nós estamos num estado híbrido, né? Um estado que não vale, né? Que não somos sujeitos ali. A partir de então, a loucura vai ser objeto do discurso moral, do discurso jurídico, do discurso médico, depois do discurso psiquiátrico e, finalmente, o discurso psicológico e psicanalítico. Nesse trajeto, então, dentro da modernidade, vai aparecer só lá no século XIX uma categoria que vai realmente transformar a loucura num tipo específico de loucura que é a psicose. A gente pode dizer que a modernidade ela vai reconhecendo formas mais brandas e formas mais agudas de loucura. Ela vai qualificando a loucura. E com isso vai qualificando os seres humanos, a experiência de humanidade. E ela vai dizendo assim, aquelas formas mais brandas, como a neurose, são formas em que a gente não tem a perda dessa experiência de liberdade. Ao passo que o louco psicótico, ele perde a sua capacidade de usufruir da liberdade. Por isso os loucos, então, eles perdem a sua cidadania. Eles não são considerados cidadãos completos, eles estão sob a tutela do Estado, estão sob a tutela do discurso psiquiátrico, eles devem ser internados, eles devem ser o quê? Eles devem ser reconduzidos à sua razão. Por isso, um dos primeiros nomes que a loucura recebe, lá no final do século XVIII, é de que o louco é um alienado. O louco ele sofre desse mal que é a alienação. Veja que a alienação não é exatamente uma doença, ela é uma condição da razão, ela é uma condição das nossas gramáticas de reconhecimento. Mas então o que teria acontecido no final do século XIX para que a gente tivesse então esse novo tipo, chamado então de psicótico, caracterizado pela alucinação? Então ele tem uma perda da realidade, ele vê coisas que não estão ali, ele escuta coisas que não estão sendo ditas, tem experiências perceptivas, sinestésicas, auditivas, olfativas, que não correspondem à realidade, ele vê coisas. Em segundo lugar, ele interpreta, ou seja, ele delira, ele fala de uma maneira que nós não conseguimos reconhecer.
que não é convencional com as crenças dominantes, hegemônicas ou consensuais de uma dada cultura. A loucura começa a partir da sua clausura na psicose a definitivamente se integrar como uma espécie de desautorização da experiência de si como sujeito. O louco não é mais sujeito, ele é objeto. Desautorização do caráter trágico dessa experiência. Ela passa a ser simplesmente assim, uma vicissitude técnica, né, do funcionamento do seu corpo. E, em terceiro lugar, a sua palavra é destituída. Precisa de um embaixador para dizer, olha, o que o psicótico está dizendo é isso ou aquilo. Isso é um delírio, aquilo é uma imposição de ideias, aquilo é uma ecolalia. São todas as listas de sintomas que vão, então, definir a psicose. Qual que é o interesse, assim, maior dessa problemática? Ela vai colocar do outro lado um tipo de loucura que a gente vai considerar, assim, normalopática. Não é que a gente vai dizer aqui estão loucos, aqui estão nos normais. Aqui está um outro tipo de loucura, que é essa nossa, assim, cotidiana, que é essa nossa repleta, assim, de rompantes, de descontinuidades, de hiatos, de contradições, de paradoxos. Ou seja, como dizia Montaigne, a vida normal, a vida comum, ela é composta por contradições, por incoerências, por descontinuidades. Ela não é esse acesso límpido e transparente ao real, tal como a gente imagina. E vejam só, tal como a gente usa para dizer, esses são os loucos loucos, esses são os loucos psicóticos, esses precisam sim ser internados, eles precisam ser medicados, eles precisam ser submetidos a uma razão ou outra que não a deles. Seria preciso, na nossa pesquisa científica, na nossa política de saúde mental, na nossa diagnóstica cotidiana, na nossa, que o Freud chamava de psicopatologia da vida cotidiana, na nossa experiência social, né, com o sofrimento, reintroduzir a noção de loucura em toda a sua radicalidade. Não imaginar que toda loucura vai virar simplesmente uma redescrição acabada, como um conjunto de sintomas. A loucura é uma experiência que não tem mais lugar hoje. É uma experiência que passou para a história. As modalidades de sofrimento, elas têm uma história, elas se transformam. Então, assim como há 10 anos, mais de 20 categorias não existiam, há 30 anos, mais de 40 categorias clínicas não existiam, a ciência psiquiátrica está se envolvendo com um convencionalismo que desrespeita a historicidade da loucura. E por isso ela não tem mais lugar. Por quê? Porque ela, de certa forma, está em todos os lugares, mas é inofensiva, porque é normalizada. E, por outro lado, ali onde ela aparece dissonante, ela é, vamos dizer assim, naturalizada, que a palavra do louco ela é destituída, deslegitimizada, e o que isso gera? Isso gera um incremento de sofrimento para, vamos chamar, louco. Isso gera uma recusa de reconhecimento para aquilo que há de sujeito, de palavra e de razão na experiência clínica da psicose em todas as suas variedades.